Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no nosso vídeo número 3 e vamos dar continuidade aos assuntos abordados no vídeo número 1 e no número 2. Como vocês puderam observar nos dois primeiros vídeos, nós falamos muito do produto consórcio, quais as características do consórcio, quais as características de um financiamento, os prós e contras dos dois produtos. E agora nós vamos entrar um pouquinho mais nas características do consórcio. Sempre lembrando que no final desses vídeos de apresentação das características, nós vamos falar muito sobre vendas, dicas de vendas. Eu vou dar o caminho das pedras para você ter mais sucesso do que fracasso nas negociações do consórcio, ok? Então vamos lá. Falamos na formação de preço, desde lá do fundo comum, depois nós falamos da taxa administrativa, depois nós falamos do fundo de reserva, falamos do seguro, quanto ele é importante para um grupo, para manter o grupo sadio e mais seguro financeiramente. E agora nós vamos entrar no que chamamos de contemplação. Por quê? Depois de formado o grupo, definido as parcelas, o pessoal vai começar a fazer o pagamento dos seus boletos, e aí paira aquela dúvida. E aí, o que vai acontecer? Bom, agora nós vamos partir para o assunto contemplação. Por quê? Porque a contemplação é o que vem logo após a formação do grupo, a definição dos preços e agora a contemplação, que é o maior objetivo de todos os componentes do grupo, ou seja, adquirir o seu bem, que ele tanto sonhou, aquele bem que ele planejou comprar, através, logicamente, de uma carta de crédito. E aqui do meu lado direito vocês podem observar que a contemplação ela é feita através de sorteios e de lances. Quando, professor, que isso acontece? Isso acontece nas assembleias que são marcadas e definidas pela administradora do consórcio. Então ela marca o sorteio, a data do sorteio, e a data dos lances, que são nessas assembleias, ok? Porque lembra lá no começo do nosso vídeo que nós falamos que o grupo que nós estamos criando, ficticiamente, que nós queremos, dentro desse grupo, contemplar um por sorteio e um por lance. Vamos ver como isso funciona na prática. Vamos lá? Então, o sorteio, vamos falar primeiro de sorteio. Como que ele é definido? Como eu disse para vocês, eu estou colocando aqui do meu lado direito. Primeiramente pela Assembleia, é definida, organizada, preparada, a Assembleia pela administradora do grupo. Depois, o sorteio pode ser de forma pela Loteria Federal, porque cada cotista ele vai receber a sua cota, e na cota ele tem um número dele, que ele vai, durante todo o período do grupo, vamos dizer assim, da vida do grupo, desde a primeira parcela até a última, ele vai ser sorteado. Sorteado não, ele vai participar de um sorteio através de um número. Pode ser pela Loteria Federal, como também pode ser sorteio próprio, ou seja, na Assembleia, através de uma roleta, através daqueles globos, como é feito na própria Loteria Federal, ele pode fazer o sorteio. Isso aí, você que vai representar uma administradora, é muito importante você ficar atento e ler as regras, Lembra do caderninho que eu pedi para vocês fazerem anotações? Já anota mais um item aí. As contemplações da minha empresa, ela é feita através da Loteria Federal, um sorteio da Loteria Federal, ou ela tem sorteio próprio. Então é muito importante que você veja isso aí. O número da cota eu já comentei com vocês, todo mundo tem o número da cota, que vai levar até o final do grupo. E aqui tem uma dica de adimplentes, ou seja, só pode participar da Assembleia quem está rigorosamente em dia com as suas parcelas. Ou seja, qualquer atraso na parcela ou qualquer problema com o pagamento da parcela, o cotista não participa da Assembleia e, consequentemente, ele não vai para sorteio. O número dele, se for sorteado, é o número subsequente ao dele. É outra dica que eu dou para vocês. Procure consultar com a sua administradora como é feito dentro do sorteio
Se a pessoa que foi sorteada, ou ela já está contemplada, ou ela está inadimplente, ela não está participando dessa assembleia, quem que ganha? É o subsequente ou o descendente. Então, muito importante você fazer essa consulta. Geralmente é o ascendente, tá? O número próximo. Mas nós vamos ver tudo isso aí de uma forma mais detalhada, de passo a passo, ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, dentro da Assembleia, né, dentro dessa reunião, né, de cotistas, nós temos também uma outra forma de fazer a contemplação. Nós falamos primeiramente que é através de sorteio. E agora nós vamos falar de lances. O que é o lance? O lance é tipo um leilão, é uma licitação que é com envelope fechado. O cotista, né, o consorciado, ele tem que mandar a proposta dele, o lance dele, de uma maneira fechada, para participar vamos dizer, do leilão. Seria tipo uma licitação pública, é uma oferta lacrada. Ele pode dar um lance livre, ele pode dar um lance por categoria, ele pode dar um lance limitado, ele pode dar um lance embutido, como também um lance fixo. Cada administradora ela tem as suas regras definidas em contrato com relação a essas regras aqui. Não é, né, a seguradora, não é que ela deixa tudo isso aí à vontade. Não, ela define, olha, no nosso grupo, no grupo que você, cotista, está participando, nós vamos trabalhar no sistema de lance livre. Ou ela pode dizer o seguinte, olha, dentro do nosso grupo, nós vamos trabalhar por lance limitado ou com lance fixo. Ou seja, você tem que novamente pegar o seu caderninho e anotar para fazer esse questionamento junto ao seu gestor e administradora, de que forma é feito o lance. Mas nós vamos ver como funciona cada um desses aí. Vamos lá? Bem, primeiramente nós vamos falar do lance livre. E o próprio nome já diz, ó, o consorciado está livre para dar o seu lance, desde que o lance dele não ultrapasse as parcelas vincendas, o saldo devedor. Por exemplo, eu estou no consórcio, já paguei 20 mil reais, eu tenho um consórcio de 30 mil de carta de crédito, 30 mil, já paguei 20 mil, eu tenho ainda umas parcelas vincentes de 15, eu vou dar um lance de 20. Ele não pode ultrapassar o saldo devedor, ele tem que chegar bem próximo, mas não pode ultrapassar. Então, lembre-se, eu vou dar o lance sem ultrapassar o que eu estou, né, de saldo devedor. Se não, exclui, né, abate todas essas parcelas, vai lá, né, liquidar essas parcelas, e assim logicamente que a administradora não vai devolver o que você deu a mais de lance. Então, muito cuidado nisso aí. Esse é o tipo do lance mais utilizado pelas administradoras. A maioria dos consórcios que você vai representar, você vai observar que a maioria deles vai trabalhar com lance livre. Ele pode ser de 10, como eu disse, de 10 até 100%. Ele só não pode passar de 100%, e geralmente o lance não pode ser menos de 10%. Ou seja, das parcelas que estão faltando pagar, né, as parcelas que o consorciado quer antecipar para furar a fila, vamos dizer assim, entrar no sorteio, ele não pode ofertar menos de 10% das parcelas que ele tem ainda a pagar, como também ele não pode ultrapassar o 100%. Então essas, né, são as regras do lance livre. Vamos ver o próximo lance? Vamos lá. Bem, pessoal, agora vamos ver como funciona por categoria. Categoria a gente já sabe, né, que é o que é definido dentro de um grupo. Então vamos lá. Eu vou até fazer diferente. Nesse lance por categoria, eu vou encher a tela para um melhor entendimento. Então vamos lá, vamos encher essa tela. Então observe aqui, ó, o cálculo é feito em percentual sobre o crédito contratado, que é o fundo comum mais as taxas. Então vamos aqui a um exemplo para ficar bem claro para vocês. Exemplo, o cliente contratou um crédito de 100 mil, eu estou usando praticamente o exemplo que nós citamos nos outros vídeos. O prazo de 60 meses e ele vai pagar R$ 1.983,33 de parcela. Então essa categoria ela tem um valor de R$ 119 mil. Então isso é a categoria. É o quê? É os meses multiplicado pelo valor da parcela. Então achamos aqui o valor da categoria
E agora basta você fazer uma oferta. Se você resolver fazer uma oferta de R$ 35.000, como está no exemplo, é só nós pegarmos o lance de 35 mil, dividir pelo valor da categoria e encontrar o percentual como nós encontramos aqui. Se você quiser dar uma pausa no vídeo e fazer esses cálculos para ficar mais fácil a sua assimilação, basta você fazer esses cálculos e comprovar que 35 mil, que é o seu lance dividido pela categoria, encontramos aqui um valor, um percentual de 29,41, ok? Bem, pessoal, através desse cálculo de 29,41 que eu estou retornando à tela aqui, esses 29,41% é o seu lance. Se alguém ofertar 28%, 29%, 25%, você é o vencedor do lance. Logicamente que ele também vai ter os mesmos cálculos que estão feitos por você. É assim que funciona o lance por categoria. Vamos ver uma outra modalidade de lance? Vamos. Bem, pessoal, temos agora o lance limitado. Como o próprio nome já diz, né? O consorciado só pode ofertar lance em percentual de acordo com o limite máximo definido pela administradora. Ou seja, ela definiu o limite máximo, o percentual máximo, e você não pode ultrapassar esse limite. Obviamente, você pode fazer o lance menor, principalmente se as suas parcelas, seu saldo devedor é menor, é maior que esse limite que a administradora deu. Então, esse limite é definido pela administradora e não tem como fugir da regra. E aqui tem, o maior lance é o vencedor, lógico, né? E se houver empates entre as ofertas, pode haver até um empate. Então haverá um sorteio apenas entre os participantes empatados e estejam com os seus pagamentos em dias. Observe sempre que eu vou repetir sempre, só participa da assembleia e dos lances, seja sorteio ou lance, aqueles que estão com seus pagamentos em dia. Bem, nesse caso, se houver empate, haverá um novo sorteio para um desempate, ok? Então, vamos ver agora a outra modalidade. Sempre lembrando que esse tipo de lance ele não é muito utilizado. Eu estou passando para vocês, mas a título de conhecimento, ok? Vamos ver o próximo então. Bem, aqui nós temos o que nós chamamos de lance embutido, que é bem utilizado, ele é bem procurado pelos consumidores de consórcio, pessoal que gosta de fazer consórcio, eles buscam muito lance embutido. Então eu vou inclusive encher a tela para nós entendermos como funciona o lance embutido. Vamos lá, vamos encher a tela. Bem, como vocês observam aqui, o valor ofertado será subtraído do valor do crédito total contratado. Ou seja, se você contratou uma pólice, uma pólice não, se você comprou, contratou uma cota de 50 mil, por exemplo, se você usar 10 mil para dar de lance embutido, na hora da contemplação, se você for contemplado, você vai receber uma carta de crédito de 40, descontando os 10 do lance embutido, ok? Então, grave bem isso aí. Sobre o valor devedor, geralmente é abatido em número de parcelas ou em valores. Ou seja, você deu um lance embutido de 10, a tua carta era de 50, você foi contemplado, recebeu 40, esses 10 vai fazer o quê? Ele vai abater as parcelas, sempre é comum, as administradoras abaterem de trás para frente. Ou seja, eles vão pegar a última, vão abatendo, para já ir eliminando as futuras, as que estão lá na frente. Ela pode ser abatida em número de parcela, logicamente eles vão calcular esses 10 mil, quantas parcelas correspondem, e ele vai fazer o abatimento. Ou ele vai fazer o abatimento em valores. Algumas ele vai diluir isso aí nas parcelas vincendas, ok? Bom, no terceiro item aqui tem o consorciado continua pagando as taxas sobre o valor contratado no início do grupo e não sobre o valor da carta contemplada. Isso é muito importante, você sempre orientar o seu cliente que quando ele dá o lance embutido, isso aí não vai abater a taxa administrativa não, tá? Ele vai pagar o lance, a taxa administrativa, o fundo de reserva, o fundo comum, da mesma forma como ele iniciou o grupo, ou seja, ele não vai abater a oferta que ele deu e o desconto da carta, ele vai continuar pagando as mesmas taxas, ok? Isso é muito importante você gravar.
E aqui eu preparei um exemplo para você ter um melhor entendimento. Então vamos lá. Um cotista, ele contratou um crédito de 120 mil, o plano dele é de 120 meses. Então você multiplica o 120 por 1.180, encontramos aqui um valor de 141.600, que é o valor vamos dizer assim, da dívida dele. Então ele tem um crédito, uma carta, né, de crédito de 120 mil, e ele vai ter que pagar 141.600, obviamente que em cima disso estão as taxas, né, o seguro e os fundos. E ele vai dar uma oferta de um lance embutido de 25 mil. Então, como nós devemos proceder, né? Entender, é o crédito menos o lance, que é descontado na carta de crédito, quando for liberado. Então, 120 mil menos os 25 mil do lance embutido, ele vai receber uma carta de 95 mil reais. Bom, ele vai pegar o prazo menos a contemplação e vai, né, que é igual às parcelas que estão faltantes. Então ele vai pegar os 120 meses, menos a quinta parcela, que aqui nós estamos suponhando, né, que ele deu o lance e foi contemplado na quinta parcela. Ele vai pegar isso aí e dividir por 115 parcelas, que são as parcelas faltantes. Aí ele pega o lance, divide pelos valores da parcela, ele vai encontrar o prazo abatido, como está aqui no nosso exemplo. Nesse caso, é o 25 mil, né, que vai abater as parcelas, dividido pelo valor da parcela, que é 1.180, então ele tem aqui a quitação de 21 parcelas, que logicamente, né, com certeza vai ser de trás para frente. Então ele vai pegar as parcelas faltantes, menos as abatidas, que é o 21, ele vai encontrar aqui 94 parcelas. Então ele vai pegar a carta de 95, vai abater 21 parcelas e ele vai ficar ainda com 94 parcelas de 1.180 para continuar pagando, ok? Então esse exemplo, é bom você dar uma pausa nesse vídeo, pegar só a calculadora, exercitar bastante esse exemplo, que isso vai funcionar muito, você vai encontrar muita situação de cliente querendo comprar o consórcio com lance embutido. E aqui eu vou dar uma dica, depois quando eu fizer o vídeo de dicas de venda, eu vou falar um pouquinho mais de lance embutido e como você deve se proceder para não perder negócio, ok? Bom, vamos conhecer a outra modalidade dos lances. Vamos lá. Bem, agora nós vamos finalizar, né, esse vídeo falando do lance fixo. E o próprio nome já está dizendo, né? A administradora determina o percentual do lance fixo de forma antecipada, ou seja, antes de acontecer a assembleia. Ou seja, todos deverão ofertar o mesmo índice. Lógico que todos, não é que deverão. Os que estão interessados em ofertar um lance para ser contemplado, deverão ofertar o lance que foi definido. Aí o que eles vão fazer? Eles vão realizar um sorteio somente com quem deu esses lances. Ou seja, se ela definiu um lance de 20%, vamos arredondar para ficar bem claro, e tem lá 20 consorciados que ofertou os 20%. Os outros não quiseram, não estão interessados, achou o valor muito alto, não tem capacidade para isso, então ele não participa. Mas 20 falaram, eu vou enfrentar isso. Então haverá um sorteio extra, apenas e tão somente com esse 20. E o sorteado, obviamente, vai levar à contemplação da carta, ok? Bem, pessoal, então nesse vídeo, o vídeo número 3, ele ficou um pouquinho longo porque eu queria matar o assunto nesse terceiro vídeo com relação aos lances. Eu vou deixar aqui uma recomendação para vocês. Tudo isso está nos nossos manuais, mas se você quiser dando pausa, né, nos vídeos e fazendo o cálculo, é muito bom para você assimilar como tudo isso funciona na prática. Te encontro no vídeo número 4.